Olá, bem-vindos, bem-vindas a este canal do grupo de pesquisa Encontros Interculturais no EAD, Narrativas de Vida dos Diferentes Brasis. Eu sou Roseli Jimenez e com a professora Cielo Festino coordenamos o grupo de pesquisa e dele fazem parte muitos professores do curso de letras, tanto do presencial quanto do EAD, tutores e alunos, não é? Estudantes que participam sempre do grupo. Nós temos, ao longo da abertura deste canal, ao final de 2021, a apresentação de muito material interessante. Então, eu recomendo que você dê uma passadinha pelo canal, não é? Que curta, que deixe comentários, inclusive que deixe sugestões sobre temas. De qualquer maneira, o vídeo que abre este canal é o da professora Cielo Festino, em que ela explica exatamente de que trata este grupo e este projeto de pesquisa. Então, recomendo vivamente que vocês confiram. Bem, para dar continuidade a temas aqui tratados, eu mesma já falei sobre as questões raciais, que é uma das partes, não é, de estudo do nosso grupo de pesquisa. Fiz um vídeo em que comento uma obra da Bianca Santana, e fizemos, eu e professora Andréa Cotrim, um vídeo um pouco mais amplo, abordando lugar de fala, as questões raciais, as comunidades quilombolas, entre outros. Mas hoje eu vou fazer uma fusão de temas interessantes. Então, se vocês acompanham o canal ou não, sabem que narrativas de vida não são exatamente autobiografias, não é? Mas são aquelas narrativas, as histórias que narramos e que contemplam a nossa vida também, mas o nosso universo cultural, a nossa comunidade cultural. A rua em que vivemos, o bairro em que estamos, a cidade, o estado, o país em que nos encontramos. Essas narrativas de vida implicam numa relação forte, não é, com a cultura na qual estamos inseridos. Nesse sentido, hoje eu vou falar um pouquinho de narrativas de vida e de autoficção. Para falar de autoficção, eu trouxe, como vocês veem nas imagens ao fundo, Pedro Almodóvar, o cineasta espanhol, que começou basicamente sua carreira cinematográfica na década de 80, 1981, com o seu primeiro longa, Pepe, Lucy e Bom. Uma narrativa envolvendo três mulheres muito significativas da cultura da Espanha. Nesse caso, não é? Parte do que falamos sobre uma narrativa de vida, aqui se apresenta, porque o cineasta é espanhol e ele insere, não só nessa sua primeira película, mas em como praticamente todas as demais, aquilo que é parte da cultura a qual ele pertence. Então, as primeiras, não é, filmagens mostram uma Espanha
sob o comando do general Franco e de todas as questões de uma ditadura imposta ao país espanhol. Ao longo do percurso desse cineasta, outros filmes vão fazer abordagens nesse sentido. Então, por exemplo, em O que fiz eu para merecer isto, a gente também tem um recorte social de uma Madrid bem longe do glamour que a cidade costuma provocar nos estrangeiros que a visitam. Porque nesse filme ele mostra uma comunidade de prédios populares e que passam por muitas das dificuldades que a gente vê, inclusive, no nosso país. Então, isto implica uma narrativa de vida, embora se possa considerar uma autoficção. Então, façamos um parênteses, né, e vamos pensar primeiro no que é uma ficção. É como se eu tivesse algo do ponto de vista da verdade apresentado como uma narrativa que tem uma verossimilhança com a realidade. Não é a realidade como a de um documentário, embora mesmo um documentário exiba um ponto de vista, uma visão sobre algum dado da realidade. Nesse sentido, ele às vezes beira a uma interpretação sobre os fatos. Na autoficção, o que se vê, então, é a ficção, pode ser a ficção literária, cinematográfica, nelas aí a ficção científica, não é? Mas são abordagens que têm uma semelhança com a realidade, mas não são documentários. Essa verossimilhança precisa ser crível, porque, a menos que eu queira fazer algo de uma realidade distópica, não é? Como, por exemplo, na ficção científica Blade Runner, do Ridley Scott, por exemplo. Não é? No caso aqui das obras de Almodóvar, estas duas coisas se interpenetram. Por quê? Há momentos em que a narrativa de vida, esta que é a vida privada, pessoal, particular de Pedro Almodóvar, e a autoficção, quer dizer, em alguns filmes ele está ficcionando a sua própria vida. É como se, ao assistirmos a um filme dele, saibamos que se trata dele, de elementos de narrativas da sua vida, mas sabemos que é uma autoficção, porque detalhes são precisos e outros são imprecisos, o que significa que eu tenho apontamentos, mas necessariamente ali não está um registro documental de Almodóvar e de sua vida. Bem, eu citei Pepe, Lucy e Bon, um dos seus primeiros filmes, em 1981, em que esta constatação social da ditadura pela qual a Espanha passava está contida no filme. Mas, por exemplo, como eu tenho no cartaz Hable com ella, ou com ella, ou Fale com ela, em português, que apresenta a típica atração madrilenha, que é a tourada, bastante cara aos espanhóis, e também a Pedro Almodóvar, mas no filme, o ponto de vista lá retratado em autoficção é de a tourada em que o touro marcadamente é vítima, inclusive com as marcas das setas que tiram sangue do lombo do animal, e por isso ele fica irritado, nem tanto pelo pano vermelho,
que o toureiro abana. E no filme, a protagonista é uma toureira feminina, uma mulher, o que vale dizer uma concepção do feminino que Almodóvar defende e que coloca em seu filme. Ora, esta mulher é atingida pelo touro, o que a leva a coma profundo. Entre outras coisas dentro do filme, falar com ela liga-se com naturalidade a questões do cotidiano de hospitais, das ofertas de conservação de órgãos de pessoas que estão nessa situação. Portanto, há aí uma narrativa de vida, de um elemento de verdade do mundo contemporâneo, que é a doação de órgãos, mas que está colocada de uma maneira ficcional. Em Tudo Sobre Minha Mãe, um filme bastante complexo de Almodóvar, há também uma narrativa de a mãe que perde seu filho drasticamente e que vai oferecer a duras penas os órgãos para que sejam doados a pessoas necessitadas. Por outro lado, voltando à Fale com Ela, não é? O tempo todo o amante dessa toureira recebe conselhos de um enfermeiro para que converse com a paciente, numa tentativa de tornar a paciente parte da vida, mesmo ela estando em coma. Entre outros detalhes, não é? Assim como, por exemplo, em Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, veja que o universo feminino habita, não é, a filmografia de Almodóvar, mas ele também coloca várias mulheres em uma questão conflitante de traição, não é, de estresse emocional enorme, e aponta principalmente uma questão que é o das drogas, que vem e está presente em todos os filmes do cineasta. Então, por exemplo, em Tudo Sobre Minha Mãe, há essa questão da roda das drogas. Em Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, aquelas chamadas drogas lícitas, que são os comprimidos que nem sempre precisam de receita médica e são adquiridos normalmente em farmácias, mas são também drogas viciantes, poderosas, não é? Há, por exemplo, no mais recente, porque o último é Madre Paralelas, não é? Mas no penúltimo, então, que é Dor e Glória, Almodóvar vai colocar-se principalmente nesta autoficção, aproveitando uma narrativa de vida. Porque em Dor e Glória estão presentes estes momentos antagônicos da vida de um diretor de cinema, então um alter ego de Almodóvar, não é? Que apresenta todas as suas glórias de cineasta famoso, as intrigas pelas quais passa ao longo da vida, mas também as questões das dores físicas, que é o caso, por exemplo, da coluna lombar, um drama que afeta o cineasta dentro do filme, mas que é sabidamente algo que afeta o próprio Pedro Almodóvar, ao lado também das angústias do uso da heroína, conhecida como cavalo, no termo espanhol. Para além disso, ainda em Dor e Glória, nós observamos várias passagens da infância
e da atualidade do diretor dentro do filme, que são muito semelhantes às da vida de Almodóvar. Então, a aldeia em que ele foi criado, a dificuldade passada pela mãe que lavava roupas no Rio, e depois de adulto, o apartamento habitado tem obras, detalhes da decoração, endereços que são os do próprio Almodóvar. Então, este liame entre autoficção, narrativa de vida, realidade, fica curto. No cartaz vê-se também aqui Matador, um filme brilhante de Almodóvar e que principalmente traz outra das marcas que estão nos filmes do cineasta, que é a música. Aquela música que costumamos chamar de kitsch, não é? Que são milongas espanholas, são várias narrativas musicais, não é? Não à toa, em muitos dos filmes, em Fale com Ela, principalmente, há toda uma cena em que Caetano Veloso, o nosso brasileiro Caetano Veloso, se apresenta fazendo um show, cantando em espanhol e cantando canções dessa natureza. Em todos os filmes também é comum que a gente veja objetos kitsch e religiosos. Por exemplo, o coração de Cristo nas paredes, as imagens da Virgem, não é? Tudo isto para transformar a angústia que foi a infância de Almodóvar com experiências negativas na sua educação religiosa feita por padres espanhóis, não é? Isso está muito presente em A Má Educação, um filme também em que há um alter ego de Almodóvar naquele personagem, protagonizado por Gael Garcia, não é? Em que estas chamadas pedofilias aparecem e eram, não é, elementos da infância do próprio cineasta. E assim, num outro filme belíssimo, A Flor do Meu Segredo, ao qual tive a honra de ver, não é, na estreia em São Paulo, no museu, no MASP, e a estreia foi à noite, e durante o dia eu tive a oportunidade de entrevistar Almodóvar. Nesse filme, uma outra questão aparece, para além da música chamada kitsch, aquela música bastante reconhecida na Espanha, que é o flamenco. Então, a empregada de Amanda Gris, a personagem de A Flor do Meu Segredo, dança com o filho, na verdade são mesmo dois artistas de flamenco espanhol, e eles dançam no tablado aquela maravilha que é a música flamenca, da qual, aliás, Almodóvar é decididamente um fã. Para além das obras de arte, não é? E das músicas clássicas que habitam seus filmes. Então, para fechar este pensamento aqui, focando o cinema de Pedro Almodóvar, focamos também narrativas de vida e autoficção, apresentando um termo que, na linguística, Roland Barthes chamou de biografema. Então, não se trata de biografia ou de autobiografia, mas de vários temas ou elementos significantes que se mostram dentro de uma obra
Eles funcionam como marcas significantes, aquilo que a psicanálise também chama exatamente de traços significantes. São aquelas marcas, aqueles ícones em que reconhecemos uma autoria. Assim, quem vê um filme de Almodóvar fica embevecido. Quem vê todos, como eu, sabe exatamente quais são as marcas, como cantou, né, a simplesmente maravilhosa Adriana Calcanhoto, entre outras cantantes, né? São cores de Almodóvar. E este é um elemento que está também dentro desse universo do cineasta, um elemento rojo, vermelho, cativante, que faz parte, aliás, de o nome da produtora de Almodóvar, e que é também o nome de um dos mais belíssimos filmes dele, A Lei do Desejo. Então, significa aqui que qualquer lei da narrativa está privilegiando o desejo. Por isso mesmo, a questão da sexualidade, a questão de gêneros, as questões sociais, políticas, religiosas, já estavam presentes lá, naquele primeiro longa de 1981. Em 2020 para 2021, com o lançamento de Madres Paralelas, vocês vão perceber que Almodóvar já apresentava um discurso que nos parece agora muito atual, mas são passados aí mais de 30 anos e ele já convocava o espectador a pensar sobre a heterossexualidade, a homossexualidade, os transgênero e todas estas questões com as quais nos deparamos hoje. O que eu posso dizer, não é? É que revejam o conceito de narrativas de vida, que está no primeiro vídeo da professora Cielo, mas que aparece em mais alguns, e que revejam este conceito de autoficção, ou ficcionar-se a si mesmo, não é? Praticamente sabemos, não é? Impossível que alguém escreva uma obra, componha uma música, faça uma escultura, sem que algo de si transborde naquele objeto. Para uns menos, para outros mais, é o caso aqui do espanhol Pedro Almodóvar. Recomendo vivamente, é um grande artista do nosso século XX e que continua produzindo marcas significantes no século XXI. Então, fecho fazendo aqui um pedido. Inscreva-se no canal para receber informações, deem like aos vídeos e deixe comentários. Serão bem-vindos. Agradeço, fiquem bem, até a próxima.